Olá pessoal, a casa caiu, tá? Para o Helder Barbalho e para seus assessores aí. Na manhã de ontem a PF fez uma grande operação aqui em Belém e em outras cidades do Brasil, tá? Em busca de informações, evidências sobre o processo, tá? De investigação da compra absurda dos respiradores do Helder Barbalho. Tá? Não é com alegria que a gente fala isso, tá? Não é com alegria. Tá? Eu não fico feliz nesse tipo de notícia, não. Tá? Eu fico triste pelo Pará e pelas quase 4.000 pessoas que perderam sua vida nessa pandemia, inclusive com dois entes queridos meus, tá? Dois tios muito queridos. Tá? Então, é preciso que a gente faça uma reflexão sobre o processo eleitoral, sobre a situação que a gente está vivendo no país, sobre as pessoas que nós estamos colocando no governo, sobre moralidade, sobre colocar as pessoas no lugar certo, sobre competência, sobre gestão pública, sobre fazer o que é certo. Tá? A gente precisa dar um basta nisso daí. Então vamos dar uma discutida rapidamente sobre isso. Helder, realmente a casa caiu, meu irmão. E Paulo, para onde é que nós estamos indo? Tá? A gente está indo para uma situação que você tem um governo que está perdendo toda a credibilidade, tá? E não só aqui no Pará. Nós temos aí, ontem foi o Witzel, ele foi aberto o processo de impeachment do Witzel, com de 70 a 69 vereadores, deputados estaduais do Rio de Janeiro, tá? Votaram a favor do impeachment, somente um que foi abstenção. Isso para mostrar que mesmo os deputados recebendo ou tendo algum tipo de benefício com o governador, quando o povo diz que não quer, quem manda é o povo. É a mesma situação que está aqui na LEPA. O Helder, ele comanda 100% da LEPA, seja os partidos de esquerda, seja o pessoal do centro, tá? Porque nós não temos ninguém de direita, tá? Ele comanda, tá? Mesmo a oposição. Então há um respeito muito grande devido ao número de cargos que estão envolvidos, o toma lá da cá que é feito. Tanto é que toda essa confusão aconteceu, você praticamente não teve ninguém que veio a público da LEPA, nem o presidente da LEPA, tá? nem pessoas do judiciário, ninguém veio mostrar indignação. Eventualmente uma pessoa ou outra, mas com total ressalva, nem tocam no assunto do impeachment. Então é preciso que se levante deputados estaduais, tá? Corajosos, tá? Que parem de fazer discurso e se espelham, por exemplo, como o deputado lá de São Paulo, como Douglas Garcia, que vai para cima, judicializa, coloca processo, faz a coisa acontecer. Tá? Então a gente precisa fazer essa mudança nisso aí. Porque o momento é muito grave. Não é só pelos respiradores, é por uma série de denúncias, tá? De denúncias contra o erário público, tá? Que levaram à situação onde você tem no coronavírus, aí o Pará está com 3.980, dados do dia 10, tá? 19h30, tá? 3.980 óbitos. Paulo, mas está na conta do Helder? Está sim na conta do Helder. E na conta dos deputados estaduais. Está na conta do judiciário também. De todos os omissos, tá? Que estão vendo a coisa errada e estão deixando. A palavra de Deus fala que quando você pode fazer um bem e não faz, você está pecando. Tá? E a gente está vendo a coisa errada acontecer e os bons não estão se levantando contra isso. Então você vê uma situação dessa da Polícia Federal, você jubila. Paulo, por que isso? Porque está mostrando, você tem uma variação do número de leitos de UTI adulto no Pará. O Helder prometeu 400 respiradores para equipar essas UTIs adultas. Tá?
Quando você vê aqui no gráfico, você tinha 259 no dia 10. Isso quase 100% vindo do governo federal. Desse mesmo Bolsonaro, que o pessoal bate, o pessoal da turma do Quanto Pior Melhor bate, mas por quê? Porque o cara fala a verdade. Tá? Então, você tinha 259, passou hoje para 653. Se houvesse os 400 aparelhos, tá? O Helder, seria aqui, você está falando em 1.053 leitos de UTI habilitados. Por mais que você tivesse o aumento de demanda nos hospitais, que aí você estaria com essa curva aqui de taxa de ocupação muito mais baixa ainda. Então você estaria com folga para abrir a economia, para você ter os empregos, as pessoas estarem trabalhando, fazendo o que precisa, tocando a sua vida, com cuidado, com responsabilidade. A gente estaria fazendo uma gestão de risco decente. É aqui que é o pulo do gato. O cara deixou de comprar o teu cuidado na compra. Eu nem vou dizer que ele é o culpado, que ele cometeu aqui, porque ele está sendo ainda investigado. Estaria sendo leviano, mas os indícios estão mostrando que houve desleixo, tá? Houve negligência, tá? E provavelmente má fé. Então o que está acontecendo é isso aí. Então você tem uma péssima gestão, independente de qualquer coisa, é péssima gestão. Aí você está estrangulado, tá? Você está vendo o número de óbitos crescer, o número de casos crescer. Aliado a isso, teve toda a discussão da cloroquina, que não é só cloroquina, são os medicamentos que podem ajudar no tratamento. Tá? Então, houve uma negligência, uma discussão política, que o Helder se deixou levar por isso aí. Tá? E aí, toda essa facilidade de compra sem licitação, que levou a gente realmente a ficar nessa situação. Numa situação ainda que eu digo mais que é pior, que é numa situação de pandemia, onde as pessoas estão morrendo e as pessoas estão sendo acusadas de corrupção. É lamentável, é uma coisa assim absurda, de ficar triste, a gente fica indignado. Paulo, o que puder fazer? Pode ir para a rua, pode fazer isso. Até para ir para a rua está difícil, porque você, se for para a rua, você tem que ir com habeas corpus preventivo. Tá? Porque você está sujeito ao Estado usar a força contra você, mesmo de forma ilegal. E aí você tem que correr atrás, só que você não tem força para isso. O Estado tem mais força que você. Então nós estamos vivendo num momento de exceção no Brasil, e nós precisamos nos indignar quanto a isso. Tá? É complicado mesmo. Tá? Então a gente precisa se levantar, a sociedade se organizar, e os poderes democrático constituído, como por exemplo no nosso caso legislativo, inoperante, que está parado. Não adianta fazer discurso. Cadê os deputados da direita aí, que se dizem a favor da verdade? Cadê o pessoal da oposição? Tá? Vocês vão ser cobrados por isso. Cadê a abertura do processo de impeachment do Helder? Tá? O que é que vocês precisam? Vocês estão com excesso de provas, excesso de motivos. Abra o impeachment dele e deixe ele se defender. Usem as ferramentas democráticas. O povo está clamando por isso. E vocês vão ser penalizados, seus deputados, por isso. Tá? Vão ser penalizados pela frouxidão. Tá? Honrem os votos que vocês receberam aqui no Pará. Tá? Ou vocês vão ficar somente na história, como deputado de primeiro mandato. É isso que eu estou falando para vocês. Cuidado. Então, não adianta fazer a esquerda vir, o pessoal dos isentões, o pessoal que quer derrubar o governo, falar que, olha, o governo não está fazendo nada. O Jair Messias Bolsonaro ele foi muito claro. Ele está fazendo várias ações. Ontem teve uma reunião ministerial exclusiva para tratar de assuntos, para dar publicidade nos assuntos referentes à Covid-19 feitas pelo governo, onde cada ministro discursou sobre o que está fazendo. E aí o que fica muito claro é que no início da pandemia, quando estava no início,
O governo emitiu o decreto, mas foi barrado pelo STF, num plano que eu diria maquiavélico, junto com os governadores, junto com o legislativo, junto com o judiciário, e o STF tirou a força do governo central e deu o combate ao coronavírus, as ações, poder para estados e municípios. Daí você está vendo os desmandos, os desgovernos, toda essa doidice que está acontecendo. Tá? É uma incompetência que juntou com a sede de corrupção. E aí a gente vê o Jair Bolsonaro colocando, olha, lembra a nação que por decisão do STF, as ações de combate à pandemia, fechamento do comércio, quarentena, etc., ficaram sob total responsabilidade dos governadores e prefeitos. O presidente da República alocou centenas de bilhões, justamente esses bilhões que foram usados para pagamento antecipado de respirador, de coxinha com refrigerante, com essas garrafas vazias que estão por aí, com esse problema da cesta. Tá? Então, fora os empréstimos que o Helder fez com a anuência da Alepa, tá? E aí, isso aí está fartamente documentado, aí, fartamente colocado pela imprensa. Aí você tem o presidente falando, olha, o presidente da República alocou centenas de bilhões de reais, não só para combater o vírus, bem como evitar o desemprego, que é a famosa segunda onda, que já chegou. Pessoas com fome, pessoas passando necessidade, pessoas tendo que mendigar a cesta básica aí, ajuda, tá? Aí fica cada mês pago o auxílio emergencial. Todo mundo está sabendo o que está sendo esse auxílio emergencial na vida de muitas pessoas aqui. Tá? Então, ao lado disso, forças nada ocultas, apoiadas por parte da mídia, açoitam o presidente das mais variadas formas para deslegitimá-lo ou atrapalhar a governança. Tá? Então, pessoal, com fé em Deus e no povo, seguirei o meu destino melhor que servir o meu país. Sabe, o pessoal tenta jogar para debaixo do tapete, mas não cola, não adianta que não vai colar, é complicado, contra fatos no argumento. Tá? Então você vê aí, ó, os cidadãos comuns aí na rede, olha, enquanto o pessoal culpa o presidente, olha, eu culpo os senadores, porque já podiam ter feito impeachment de alguns ministros do STF. De novo, é impeachment contra os ministros, não contra a entidade, contra o órgão público, tá? O poder constituído, e sim contra os ministros que estão rasgando a Constituição Federal, tá? E fazendo um monte de atrocidades e maluquices. Tá? Você tem os senadores que poderiam ser o poder moderador disso, estão presos, porque o judiciário tem o rabo preso com o legislativo, e o legislativo o rabo preso com o judiciário. Então, fica os dois trabalhando contra o poder executivo, quando deveria ser assim. Tá? Então, a gente precisa buscar esse equilíbrio aí de novo, que não está fácil. O povo está sofrendo, e aquela máxima do todo poder emana do povo está sendo só balela, só conversa fiada. Mas nós temos que estar firmes aqui na rede, compartilhando, cobrando dos deputados, cobrando do judiciário, tá? De forma direta, objetiva. Tá? E assim que for possível se organizar, e a gente hoje ir lá para frente da Alepa, solicitar realmente dos nossos deputados estaduais medidas firmes, tá? Que seja cumprida a lei, tá? Contra maus governos, tá? Assim como foi feito no Rio de Janeiro. Tá? Não podemos esperar mais provas, já existe excesso de provas para se pedir o impeachment do Helder Barbalho, ok? Aí você tem justamente, são memes, são caricaturas que o pessoal faz, que vem aí para a rede. Essa aqui eu achei muito interessante, porque mostra exatamente a situação que está acontecendo. O pessoal usando o vírus para mamar na teta do governo, tá? E ter oportunidades. Eu vou a falar de novo, isso é um meme, isso aí é uma caricatura, mas que mostra a realidade do que está acontecendo. Tá? Então, a justiça tem que agir sim, mas existe o julgamento político. É por isso que, para isso que tem a abertura do
processo de impeachment. Aí você tem, novamente aqui, o governo tendo avisado lá atrás, no início de fevereiro, solicitando, já alertando antes do carnaval, mas os governadores, a grande mídia, se omitiu. E o carnaval foi o que espalhou aí a pandemia no Brasil. Né? Isso é fato. E aí você tem o evento que aconteceu ontem. O ministro do STF, tá? Ele definiu indícios aqui que o governador do Pará direcionou irregularmente compras de respiradores. Tá? O ministro em questão, foi o Francisco Falcão, autorizou a operação de compra suspeita de equipamentos de saúde do Pará. Ele também determinou o bloqueio de bens dos investigados no valor de 25,2 milhões. Tá? Porque você pensa assim, o Helder Collor veio na televisão dizer que ele já fez um processo cobrando, pedindo, bloqueando, etc. Mas lá no Ceará aconteceu a mesma coisa. E a empresa, quando for atrás da empresa, a empresa não tinha um centavo no nome da empresa. Porque você estava lidando com bandidos. Tá? E bandido, ele não é burro. Tá? Ele se protege. Ainda mais quando ele trabalha ele está num ambiente onde são bandidos com bandidos. Tá? Então aí o que acontece? Você tem essa situação. E aí o alvo principal foi o governador do Pará, tá? E a PF amanheceu na cola dele mesmo, tá? Rodou por aí, foi em vários endereços, tá? Buscando aqui a informação. Achou quantias vultosas aqui. Deixa eu abrir aqui o vídeo aqui uma reportagem aqui do G1. Aqui que vem indícios, e eu acho interessante porque ele vai colocar aqui foram as pessoas que foram visitadas. Helder Barbalho, tanto no palácio como na casa dele. O secretário lá, o Alberto Beltrame, tá? Que aparentemente está envolvido até a raiz do cabelo nesse processo todo aqui. Tá? O Percival de Jesus Pontes aqui, chefe da Casa Civil. Renê Oliveira, Leonardo Maia de Nascimento. Peter Cassol, onde foi encontrado mais de 700 mil reais na casa dele, dentro de uma caixa térmica lá. Acho que ele estava guardando lá o dinheiro lá para ele não pegar um resfriado. Guardando 700 mil na casa dele. Para que é que serve esse dinheiro, meu irmão? O que é que estão fazendo com esse dinheiro lá, guardadinho? Tá? Cíntia de Santana Andrade Teixeira, Celso Mansueto Miranda, todo mundo da secretaria, Ana Lúcia Limas Pontes, Milton dos Santos Teixeira, Eric Bio Vidigal, André Oliveira, Glauco, tá? Então falando que foi feito o bloqueio dos bens, tá? Quem quiser depois pode dar uma olhada lá no G1, tá disponível. Tentativa de maquiar a irregularidade. Não podemos esquecer que poucas semanas atrás o Helder misteriosamente deu aos 4 ventos aí no jornal, tá? Fez questão de dar publicidade, que o telefone dele foi hackeado. Tá? E sabendo ele que muita coisa estava acontecendo e que a PF iria bater na porta dele. Tá? Então são vários indícios. Tá? E onde há fumaça, geralmente há fogo. Tá? Então, várias tentativas de maquiar a irregularidade, que não está colocando aqui. Foi comprovado troca de mensagens aí, mostrando entre o empresário e o Helder, mostrando que sim, havia sim, eles eram conhecidos e ainda se tratam como amigos, tá? Embora o Helder fale que não é amigo, mas o cara trata como amigo, tá? Com muita, com muita deferência, com muito respeito entre os dois, tá? E aí nós vamos aqui, cada um tem sua versão, etc., do que aconteceu, tá? A polícia tem que investigar realmente isso. E aí, meu amigo, não tem jeito, a federal está em cima. Tá? O japa da federal bateu lá na casa do Helder, pegou ele
de roupas íntimas, tá? De dormir. Tá? Então, meus irmãos, não dá para brincar com isso. Estamos falando de vidas humanas, tá? de vidas, de pessoas, de cidadãos que perderam a vida, quase 4.000 pessoas, que poderiam estar bem se não fosse vários erros, vários desgovernos aí, vários problemas. Tá? Aí você tem aí mais fotos aqui, mais evidências. Isso aí bombou ontem, foi o tema central das discussões. Agora nós queremos ver a resposta dos nossos deputados estaduais, do presidente da Alepa, dos órgãos constituídos do Pará. Tá? Nós não podemos passar, o paraense não é frouxo, ele não pode passar por criança. Tá? Acabou aquela conversa do rouba mais faz, porque esse negócio está roubando e não está fazendo, está matando mais de 4.000 pessoas. Tá? Isso tem que gerar comoção, isso tem que gerar revolta. Tá? E passou da hora. Independente da polícia, existe o julgamento político. E o julgamento político é feito lá na Alepa. E o povo já está indignado com isso. Tá? Então, é no Brasil todo. E no Pará não podemos dar o exemplo de povo frouxo. Tá? Não podemos. Nós temos que fazer a nossa parte. Tá? Mas nós elegemos deputados estaduais para isso, para nos representar, e não para representar os seus projetos de poder. Tá? Então, nós temos que mudar isso aí. Tá? Então, a operação ela visitou a Casa Civil, vários locais, tá? E aí os resultados, olha aí, 700 mil encontrados na casa do secretário, tá? Isso foi tema nacional, em todos os jornais, todas as mídias, na internet, tá? Terça Livre aí falando a parte dessa operação que se chamou Parabellum, né? Aí a foto desse cidadão chamado Peter Cassol aqui, tá? Arrotando aí o seu caviar, né? Com o nosso dinheiro. E aí, dentro de uma caixa térmica. Isso é uma vergonha, tá? Então a gente tem que ficar muito atento, principalmente que estamos chegando em eleições, 2020, eleições, vereador, prefeito. Nós temos que varrer, continuar fazendo a faxina, tá? Que precisa ser feita agora. Precisamos tirar, não podemos deixar, o povo não pode se deixar comprar por R$100, R$50 por cesta básica. O pessoal tem que escolher candidatos pela sua ficha, pelo seu currículo, tá? Não podemos colocar pilantra, gente burra lá para fazer, ignorante para nos representar, e pessoas com caráter, tá? Pessoas que vão chegar lá e vão resolver o problema, vão nos representar realmente, tá? Vamos trabalhar forte para isso, pessoal. E a eleição não é a eleição, nós somos, cada um cabo eleitoral, tá? Nós temos que nos transformar, nos multiplicar. Assim como nós elegemos o Jair Messias Bolsonaro, tá? Em 2018, nós temos que ser o cabo eleitoral dos bons vereadores, dos bons prefeitos, tá? E ficar na cola, cobrar muito, tá? Para a gente poder aposentar essas raposas aí que insistem, tá? Contaminando aí a nossa vida, tá? Não dá mais, cara. Tá muito complicado, tá? Então, são evidências e mais evidências que está acontecendo. Vários jornalistas aí, expressivos, como Lúcio Flávio Pinto, tá? Colocando as suas matérias, Jorge Brandão. Aí, quando você vai um pouco mais, você dá o direito de resposta. O Helder vem na televisão, sabe, às vezes com a cara lavada, tá? Dizer, olha, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Meu amigo, você fez tudo, mas, novamente, a curva está mostrando lá. Tem 400 respiradores a menos que poderiam ter feito a diferença e não estão aqui. Tá? Então, você pode falar tudo, mas você tem sangue nas mãos e o sangue está lá. Tá? Então, a gente tem que ter o sangue dessas pessoas está clamando justiça. Então, nós precisamos fazer a nossa parte. E eu volto a cobrar dos deputados estaduais aqui, tá? Um posicionamento firme, corajoso, tá? Para realmente
a gente fazer a mudança que precisa, tá? Com coragem. Sem coragem a gente não levanta nem da cama, tá? Nem da cama a gente levanta sem coragem, não dá. E aí nós temos uma mordaça clara, nós temos aí as mídias, todas, quase todas, noticiaram, a Globo noticiou, através do Liberal, o J1, o SBT falou, o Liberal, a Record, mas a Band, que é a Band, a RBA, tá, ficou tolhida. Inclusive, uma coisa mais avexante do mundo, o jornal do Helder lá, eles, o máximo que eles fizeram foi dar notas explicativas. Em vez de contar a história, ele contou, na verdade, a versão do governador. Tá? Então, são mídias parciais. Tá? Então, você não pode se alimentar somente nelas, você tem que buscar alguma coisa a mais. Tá? Sempre está ligado nisso. Tá? Senão você vai ficar sendo manipulado, tá? e continuar com as vendas nos olhos. Tá? Nós precisamos nos libertar disso aí. Tá? E lembrando, pessoal, a tabela é essa. Nós temos quase 4.000 pessoas que já perderam a vida e poderiam ter sido salvas se houvesse uma gestão coerente, se o dinheiro tivesse sendo aplicado de forma coerente, se não tivesse sendo colocado política na frente, tá, da vida das pessoas. Tá? Qualquer informação fora disso é mentira, tá? Sabe? É mentira de tentar colocar uma pessoa contra outra para tentar maquiar a situação. Tá? A responsabilidade pelo Estado do Pará hoje está na mão do governador e dos prefeitos. Tá? E o governo federal está sendo um mero distribuidor de verba e suporte. Tá? Então, cobrem do governador, cobrem dos seus prefeitos, dos seus vereadores, dos seus deputados. Nós não podemos deixar isso aí passar em branco. Meu irmão, um grande abraço para vocês, vamos continuar juntos e vamos divulgar, tá? E vamos nos posicionar e cobrar posicionamento dos nossos representantes, tá? Eleitos democraticamente. Tá? Um forte abraço a todos. Tá? Até mais.